Olá, meus queridos amigos e irmãos. Aqui quem vos fala é irmão Carlos. É bom estar com vocês mais uma vez para vos trazer um vídeo sobre a palavra do Senhor para a edificação de todos vocês. Eu fico feliz de tê-los como os meus companheiros, como aqueles que me acompanham aqui no canal. Obrigado por estar comigo. Eu quero, em primeiro lugar, já agradecer as pessoas que comentaram o vídeo anterior. Muito obrigado pelo comentário, eu fico feliz, né? É bom saber que vocês estão aí do outro lado me acompanhando. Em primeiro lugar aqui, agradecê-los. O pastor Mário, da Igreja Ministério de Adoração, Bruno De Luca, da Igreja Assembleia de Deus de Santa Cecília, Tiago, da CCB, Érica Garcias, Gabriel e Vídeo Atuais, são as pessoas que comentaram o vídeo anterior. Muito obrigado, tá, gente? E vamos continuar aqui, sessão de abraço para os demais colegas, Camila, a Fabielle, a Fabiana e seu esposo Maicon, e Keila Navarro, e João Lúcio, Mateuzinho e Mateus, o encarregado aí do Hortifrutis e Frios. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, tá, gente? Lembrando a vocês, mais uma vez, para deixar o seu joinha, comentar este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Não esqueçam disso, tá? Pois bem, então vamos à palavra do Senhor. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, versículo 3 a seguir, diz assim: E iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? E perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que diz respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além disso, tudo é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Veja bem, irmãos, dentro desses versículos, eu quero enfatizar três coisas que nos impedem de ver Jesus do nosso lado. Três coisas que podem realmente impedir a nossa visão de reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre estará do nosso lado. A tristeza, o medo e a dúvida. E eu quero colocar como tema nessa mensagem o seguinte: abra os teus olhos para ver Jesus. Esses discípulos que outrora tiveram com Jesus o seu ministério terreno durante 3 anos, agora, depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eles estavam tristes e eles se espalharam. O medo tomou conta, a tristeza tomou conta, a dúvida também. E agora, veja bem, estavam indo e eles falando sobre esse assunto. Agora diz a palavra aqui no versículo 15, que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Veja bem, era o próprio Jesus, aquele que esses discípulos havia tido um relacionamento com ele. Andara com Jesus. E agora o próprio Jesus estava junto deles e eles não reconheceram que era Jesus que estava com eles. E perguntou para ele, no versículo 17, que palavras são essas que caminhando trocar entre vós? Diz que eles pararam entristecidos.
no versículo aqui 16, deixa bem claro que essas coisas podem impedir-nos de vermos Jesus. Diz assim no versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Os olhos deles estavam o quê? Retidos de ver. Havia uma força maior, um poder que impedia eles de ver, de perceber que Jesus estava do lado deles. E essa força maior era a tristeza, era o medo, era a dúvida. O que estava retendo a percepção desses discípulos, de ver que era Jesus que estava do lado deles. E muitas das vezes acontece isso com todos nós. Às vezes o medo, às vezes a tristeza nos impede de vermos que o Senhor Jesus continua do nosso lado, prontos para nos atender, pronto para realizar algo a nosso favor. Mas acontece que a tristeza impede. A tristeza, ela traz um problema muito grande, tanto que ela também, ela trabalha também no nosso corpo físico. Quando nós estamos tristes, até os nossos músculos se contraem. E nós nos fechamos. Fechamos para tudo que vem do lado exterior. Fechamos em nós mesmos. E esses discípulos estavam com os olhos como que fechados. Tanta tristeza, tanta angústia. Não conseguiam olhar para Jesus e reconhecê-lo. Aquele que eles estavam antes, juntos, que andara com Jesus Cristo durante 3 anos do ministério terreno, olharam para Jesus e não conseguiram perceber que Jesus estava ali do lado deles. Isso é a primeira coisa que nos atrapalha a nossa visão, que retém nossos olhos de perceber a tristeza. A segunda coisa é o medo. Aqui do versículo 18 até o 23, nós percebemos que essas coisas ficou bem implícita nesses versículos. Havia ali a tristeza, o medo e a dúvida nesses versículos. A segunda coisa que nós percebemos nesses versículos é exatamente o medo. Ele diz assim: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Quer dizer, eles também estavam com medo. O medo de que fossem mortos pelas autoridades, pelos líderes religiosos, de serem perseguidos. Estavam com medo. E esse medo também impedia de ver Jesus. Eu quero dizer para você que os seus projetos, aquilo que você quer para a sua vida, não tenha medo de realizá-los. Não tenha medo de buscá-los. Talvez, eu não sei qual o projeto de vida que você tem, mas você pode ter, talvez, um medo no seu coração. Você pode estar pensando assim, mas não vai dar certo. As coisas são difíceis demais para mim. Eu não tenho condições. Mas quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é aquele que nos surpreende. A Bíblia diz que Ele é quem faz muito mais do que pedimos e pensamos. Então não permita que o medo atrapalhe você de ver o Deus que você serve. Que impeça você de ver Jesus Cristo do seu lado. Abra os teus olhos para ver Jesus. Não tenha medo. Creia apenas. Confie no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai trabalhar na sua causa. Ele vai interceder por você. Não permita que essas coisas, a tristeza e o medo, venham atrapalhar você de ver o grande Deus que você serve, que está sempre interessado em te abençoar ricamente. A terceira coisa aqui é a dúvida. Ele disse assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Quer dizer, olha, eu esperava que Jesus ressuscitasse. Eu esperava que Jesus fosse que redimisse agora Israel. Nós esperávamos. Estavam agora sem esperança nenhuma. Até duvidavam.
Ah, então quer dizer que não é ele que ia redimir Israel. Aquelas coisas que falou, então quer dizer que ele falou que ia ressuscitar, já é o terceiro dia, e ainda não estão vendo ele. E Jesus bem na frente dele. Né? Jesus bem na frente deles. Eles falando essas coisas, mas já é o terceiro dia. Essas coisas não aconteceram. Eu quero dizer para vocês, eu não sei se é o terceiro dia, se é o quarto dia, se é o quarto ano na sua vida, se é o quinto, não sei. Manda essa dúvida embora. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Aqueles dois discípulos não perceberam que era o próprio Jesus. Em outras traduções diz, o mesmo Jesus que andara com eles durante 3 anos apresentou diante deles, não reconheceram. Eu quero dizer para vocês, o mesmo Jesus está do seu lado. Tire essa dúvida. Ele ressuscitou no terceiro dia e ele continua com você e comigo. No capítulo 28 de São Mateus, no versículo 20, a parte B, Jesus falando para você diz assim, ó, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O mesmo Jesus continua do nosso lado. Nós precisamos abrir nossos olhos para ver Jesus todo momento do nosso lado nos ajudando. É promessa dele estar conosco todos os dias. Não tenha dúvida, o Senhor pode fazer muito mais do que você pensa, tá? Nosso Senhor é especialista em surpreender-nos. Ele nos surpreende. Todos nós, quando nós menos esperando, Ele trabalha em nossa causa e realiza os nossos projetos. Porque Ele é o mesmo Jesus. É o mesmo ontem e hoje e eternamente. Às vezes nós temos facilidade em crer num Jesus que operou no passado, num Jesus que vai operar no futuro. Mas temos dificuldade em crer num Jesus que opera no presente. Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus, que aqueles dois discípulos não teve condições de perceber que era ele por causa da tristeza, do medo, da dúvida, é o mesmo Jesus que operou milagre no passado, que opera no presente e que vai operar no futuro. Que Deus abençoe vocês e não permita que essas coisas, tristeza, o medo e a dúvida, impeça de perceber que Jesus está do seu lado, todo momento, pronto para te ajudar, pronto para acolher os teus projetos e cumpri-los. Que Deus te abençoe grandemente. Fico com essa palavra em nome de Jesus.